Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos aí por essa guerra da margem do consignado, né, agora no Senado. A gente vai estar aqui atualizando vocês os últimos acontecimentos acerca dessa margem. A gente está aqui juntamente com o Dr. Sandro Gonçalves, né, o nosso querido advogado aí que tem dedicado boa parte do seu tempo nos últimos dias exclusivamente a você aposentado e a você pensionista, assim como todos os outros canais também. João da Financeira está aqui conosco e o convidado especial de hoje para trazer mais algumas informações dos bastidores é o nosso querido capitão Alberto Neto, deputado capitão Alberto Neto, e a gente vai trazer alguns pontos específicos aqui do que nós podemos fazer ainda hoje, já que a votação está prevista para as 16 horas, e a gente vai tentar direcionar organizar alguns direcionamentos junto com vocês para que a gente possa, enfim, ter essa pauta votada e não tenha mais nenhuma surpresa ao longo do dia. Sandro, me diz aí o que é que tu tens visto de alternativas que a gente pode começar a fazer já agora, além daquilo que a gente já tem orientado, né, nos nossos canais, para que o aposentado e o pensionista possa nos ajudar, que agora é essencial a participação deles junto conosco nessa empreitada. Obrigado, Milton. Tudo bem? Milton, eu queria até fazer uma argumentação aqui para tirar algumas dúvidas e buscar uns esclarecimentos do capitão, que está aí fazendo essa nobre jornada, lutando pelo povo aí e ouvindo as mídias sociais, que está refletindo a palavra do povo, que a gente vê aqui nos comentários e repassa para ele. O que eu percebi foi o seguinte, Milton, a gente está tendo, assim, muitas articulações ali dentro do Senado. A gente viu que teve uma declaração que o presidente do PDT lutaria contra a margem, tá? Tentaria modificar o texto, e nessa nós teríamos dois grandes prejuízos. A gente ia perder a margem, que é benéfica, tá? Para o aposentado, e também a gente perderia tempo, porque tendo alteração, ela volta para a Câmara e se discute tudo. Então, seriam dois grandes prejuízos ao mesmo tempo. Ao passo que o relator, que é o Vanderlan Cardoso, que é do meu querido Goiás, ele está sofrendo pressões, inclusive, em função disso, porque os líderes têm muito poder. E a gente está vendo toda essa articulação e como que está sendo feito. E eu queria ver com o capitão. Capitão, quais as perspectivas, o que está sendo feito ali nos bastidores, porque o pessoal não entende que o processo legislativo é igual um processo na justiça. A diferença é que a gente tem 513 juízes ali na Câmara e 81 ali no Senado. Então, assim, a gente tem que convencer esses 81 senadores e um que é o relator. Capitão, mostra para a gente o seu trabalho, a luta sua em fazer essa aprovação da margem dar certo ali dentro do Senado. Primeiro, é uma satisfação estar aqui com o Dr. Sandro, nosso amigo João da Financeira, nosso jornalista Milton da Tunis, você que está participando aqui dessa live, aposentado, pensionista, servidores, os nossos seletistas que tiveram seus salários reduzidos, então você perdeu o emprego, está passando uma situação difícil. Então, essa medida provisória, 936, ela vem salvar os empregos, vem salvar as empresas. É um socorro para essas empresas. E nós conseguimos incluir nessa medida provisória o PL 2017, que aumenta a margem consignável dos pensionistas, dos aposentados, dos seletistas e dos servidores federais. Por quê, capitão? O que tem a ver o aumento da margem com a medida provisória? Porque nós sabemos que nessa pandemia os aposentados viraram o esteio da família. Muitos perderam seus empregos e o aposentado que vai segurar as pontas nesse momento, ou o servidor, né, que tem o seu emprego garantido, que tem seu salário todo mês, só que ele vai ter que ajudar a família. Em vez de ele alcançar, ele buscar um crédito com juros altos, então imagina, você está endividado, você está precisando de um socorro, e aí você aceita tudo. Então, para você não ficar na mão de um agiota, para você não ficar na mão do próprio banco com juros altos, você tem acesso à margem consignável, que é os juros mais baixos do mercado. Então, nesse momento de pandemia, é um socorro para essas famílias. Então, tem a ver, sim, a medida provisória fala na manutenção dos empregos, em salvar os trabalhadores. Então, é um outro tipo de socorro, é um acréscimo. Então, nós conseguimos negociar isso na Câmara e foi aprovado com unanimidade.
Lógico que tinha muita gente que discordou. Inclusive o PDT está discordando mais uma vez aqui no Senado. Nós precisamos dessa mobilização, que vamos falar. E agora conseguimos aprovar na Câmara, foi para o Senado. Se o Senado aprova o mesmo texto da Câmara, em poucos dias o presidente vai sancionar e ela vai virar lei. Vai virar lei. Então, no outro dia, você já pode acessar esse crédito de maneira responsável. Ninguém vai querer acessar um crédito para ficar pagando juros. Você vai acessar porque está precisando. É um momento crítico do nosso país, é um momento de pandemia, onde milhares de pessoas morreram, amigos, familiares ficaram desempregados. Então, é um momento difícil do nosso país. Então, aqui ninguém está para brincadeira, não. A gente está aqui querendo contribuir para reconstruir o nosso país. Esse valor vai ajudar também a aquecer a economia. Se a gente tem noção, o empregado ele é pago com o produto que é vendido. Se a gente parar de vender, parar de consumir, como é que o empresário vai pagar os seus funcionários? Então, a economia tem que se manter viva, em movimento. Então, agora está no Senado. Qual é a estratégia? O senador Vanderlan Cardoso, de Goiás, é o relator. Ele estava com a pretensão de alterar o texto, mas não na margem. Ele queria estender a suspensão dos contratos. Só que está sendo negociado com o governo. A ideia da negociação que estava até semana passada era manter o texto da Câmara. Essa é a negociação. Mas, como o doutor Sandro falou, os líderes estão pressionando, os senadores vão querer colocar emendas e podem até querer tirar a margem de 5%. Eu vi uma notícia aqui do senador do PDT, o senador Everton, do PDT, ele pretende tirar a questão da margem consignável da medida provisória, informando que é matéria estranha. Não é matéria estranha, é outro viés para ajudar a salvar os nossos trabalhadores, salvar o nosso país. Então, tem a ver, sim. É mais um socorro para os seletistas, para que tiveram seus salários reduzidos, é mais um socorro para o servidor público que tem que estar sustentando a sua família, que muitos perderam o emprego, os aposentados, que também viraram esteios de família. Então, não é matéria estranha. Então, nós temos a legitimidade de continuar cobrando. Quem? Vamos cobrar, vamos mandar mensagem para o senador, que é o senador, vamos deixar aqui no link, o senador Weverton, do PDT. Vamos cobrar o relator Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, para manter o texto da Câmara. Você, no seu estado, tem que cobrar os 3, só são 3 senadores no teu estado. Entre em contato com os 3, manda mensagem nas redes sociais. Todo o poder emana do povo. Então, nós podemos sim cobrar, é legítimo. Então, se você acredita no projeto, você tem que estar cobrando, tem que estar participando. Estamos muito próximo da vitória. Está pautado para hoje, pode mudar? Pode mudar. Por isso que nós temos que continuar mandando mensagem para o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele que pauta. Ele tem o poder de mudar para outro dia. Tá? Então, nós temos que cobrar o senador Davi Alcolumbre também para manter a pauta hoje. Nós temos pressa, sim. Nós temos pressa. E nós recebemos mensagens, vocês que estão mais ainda do que eu na ponta da lança, que têm contato com os aposentados, pensionistas, sabem o desespero que essas pessoas estão passando. Pessoas querendo ser despejadas de casas que são alugadas, famílias que estão passando necessidade. Às vezes o aposentado ele quer abrir um negócio para complementar a sua renda, para ajudar o familiar, para poder sustentar a sua família. E a gente sabe que a burocracia e os bancos dificultam o acesso ao crédito mais barato. Só para a gente ter uma ideia, o governo federal deu um aporte de 40 bilhões para salvar empresas, microempresas. Só que os bancos dificultaram tanto que dos 40 bilhões só foi acessado 1,7. Olha o absurdo. Olha o absurdo do país que a gente vive. Então, ter um acesso ao crédito com juros baixos é legítimo. Isso já acontece no mundo todo. Só no nosso país, que tem um cartel de bancos, né, que não deixam a concorrência do livre mercado atuar aqui no nosso país,
e faz com que o nosso brasileiro sofra, ter que pagar juros altos, agiotas. É um grande absurdo. Então, o projeto é legítimo. Que eu queria nessa live é motivar você a cobrar os seus senadores. Cobre os seus senadores e acrescente ainda dos 3, você acrescenta o relator, Vanderlan Cardoso, do PSD, você acrescenta o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e vamos acrescentar também o senador Weverton, do PDT, se eu não me engano, do Maranhão. Eu vou até verificar aqui, mas eu creio que é do Maranhão, PDT do Maranhão. E vamos acrescentar, provar, mostrar os argumentos que o projeto é legítimo. Esse é o recado que eu tinha para dar para você hoje. Parabéns. Então, a gente percebe uma incoerência, né, na fala do senador Weverton, no sentido de que ele diz que a visão do partido é que o melhor para o aposentado e o pensionista agora é não endividá-lo mais. Há uma incoerência quando, na verdade, as pessoas não querem se endividar, elas querem sanar problemas, né, financeiros, tendo acesso a um crédito mais barato. O João está aí que não me deixa mentir. E ele não, acaba havendo a incoerência quando ele não entende que se ele e o Senado não liberam isso, na defesa da visão do partido PDT, o aposentado pensionista vai buscar uma outra forma, né, e aí vai acabar se endividando realmente de verdade, porque vai ter que pegar a juros altíssimos, né? João, depois da tua palavra, a gente quer ouvir o Sandro. O Sandro, acho que tem novidades aí para a gente. Tá? Exatamente, só me basta aí enaltecer as palavras aí do capitão, que com certeza é muito válido e muito necessária a aprovação urgente dessa margem para aposentados e pensionistas, porque eles estão sim precisando. Até o capitão falou de abrir negócios, e a real a maior necessidade. Eu que trabalho exclusivamente com contratos consignados, com empréstimo há mais de 16 anos, eu vejo essa realidade, que são necessidades básicas, que água, a luz, mercado, remédios, né? Gente precisando, eu vejo relatos aí de precisando para fazer cirurgia. Então, é emergencial que seja aprovado esse 5%, porque a gente está vendo essa realidade, essa triste realidade do nosso Brasil, dos aposentados e dos pensionistas, que através agora do trabalho do capitão Alberto Neves estão tendo voz, através dos nossos canais, que a gente está tendo a felicidade de acompanhar junto com vocês nessa luta, que com certeza Deus vai nos abençoar com essa vitória, muito próximo dos 5%, que é emergencial sim. 5% é aprovação já, porque a necessidade dos aposentados e pensionistas está sendo vista, a voz deles está sendo ouvida, e a gente está muito feliz de seguir nesse trabalho, capitão, junto com você, nessa luta aí, porque isso sim vai fazer muita diferença na vida deles, na vida financeira deles, a aprovação dessa margem de 5%, e muito pelo contrário, essa margem não vai comprometer, vai ajudar eles a sair muito do buraco, que já entraram, sim, como você falou, em crédito pessoal, em créditos aí de agiotas. Isso se torna grave, porque para sair disso tem que sair logo, porque quanto mais tempo se passar, mais juros eles vão pagar e mais grave se torna a situação. Então, mais de 5% a aprovação é já. Perfeito. Doutor Sandro, tem novidade? Sim, tem. Eu tenho que fazer duas complementações aqui, ó. A assessoria, o Leandro, da assessoria do Vanderlan, me respondeu aqui. Então, ele falou que realmente ele está sofrendo pressões, mas ele vai fazer o possível para manter o texto que ele entende que é legítima, tá? É bem legítima, sim. Então, ele acabou de me mandar uma mensagem por WhatsApp aqui. É legítima a manutenção da margem lá dentro, e por se tratar de questão de emergência, ele vai tentar ao máximo evitar o retorno para a Câmara. É o primeiro ponto, e é muito bom. Isso é resultado do trabalho que está sendo feito. Segunda questão é que os próprios seguidores, a gente tem esse contato direto. O João Cristóvão, do Espírito Santo, acabou de me mandar que ele e outros tentaram ligar para o Weverton Rocha e o telefone está desligado e não está atendendo mais nem no gabinete. Então, o caminho é e-mail. Galera, se está ligando e realmente tiver fora do gancho, como a gente dizia antigamente, né? Se não estiver atendendo, pessoal, o caminho aqui é e-mail. Tá? Redes sociais então, também, só complementando, doutor Sandro. Rede social, né? Instagram, Facebook, Twitter, rede social, porque as equipes, as assessorias estão sempre monitorando as redes sociais. Então, e a população fica público.
Tá? Então, a pressão é muito maior nas redes sociais, mais do que e-mail ainda. E-mail é importante, mas as redes sociais têm um peso maior, porque se torna público a cobrança. E além do que, a gente também tem recebido aqui informações nesse momento de que muitos e-mails já estão bloqueados ou as caixas já estão cheias e eles não estão dando retorno. Então, e como o capitão acabou de falar, o ideal da rede social é que fique exposta para todo mundo e acaba havendo um engajamento de quem também está vendo e nem sabe da causa, né? Muitas das vezes as pessoas abraçam a causa pelo apelo da população, né, como um todo, mesmo não sendo um aposentado, um idoso, um pensionista, mas alguém da família, algum amigo, e as pessoas abraçam. A gente está vendo isso muito acontecendo no Twitter, muita gente abraçando a causa e nem é literalmente alguém beneficiado diretamente. É muito importante esse engajamento agora e essa pressão também nas redes sociais. Funciona bastante. E a gente está orientando isso também, além dos e-mails, claro, das outras formas. Interessante, Milton, que às vezes as críticas são de pessoas que não precisam, que não vão precisar acessar o crédito, são pessoas que querem polemizar por não entender, por não sentir na pele o que o aposentado está passando nesse momento. Então, ele, de maneira, aquela questão de lacrar, aquela questão de polemizar, acaba atrapalhando. É como se o aposentado fosse uma pessoa que não tivesse a consciência. Ele passou a vida toda trabalhando, né? 30 anos no mínimo trabalhando para se aposentar. E essa pessoa ainda mantém a consciência, sabe das necessidades, tem experiência, tem maturidade e muitos querem tratar o aposentado, o servidor, como se fosse um bebê, né? Como se não, o Estado precisa cuidar, então não vamos endividar o aposentado. Ninguém acorda, vou me endividar hoje. Ninguém acorda nisso. Se a gente faz uma dívida, ou, no caso da margem consignável, é para reduzir uma dívida, que você já estava com um empréstimo mais alto, ou então você quer abrir um negócio, você quer ajudar um familiar que está passando por uma situação difícil nessa pandemia. Então, vamos parar de hipocrisia. A gente tem que falar que é verdade. O povo não é burro. O aposentado não é burro, não. Ele passou a vida toda dele trabalhando. Ele tem consciência, tem maturidade. É isso que eu queria. Desculpa o desabafo aí. Não, tem que ser assim. O representante do povo, ele vem com esse espírito que a gente espera. Porque hoje eu vejo que a política está numa polarização tão grande que virou até brincadeira. Em vez da gente observar as boas atitudes, como essa que você está tendo agora, a gente vê um xingando o outro, um falando mal do outro, o meu partido é melhor que o seu, e não é isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar essa questão de pessoas com boa intenção ali dentro do Congresso Nacional. Pessoas que chegaram novas. Se eu não me engano, você está iniciando agora nesse mundo político e está vindo com ideias novas e boas atitudes. Então, você tem uma coisa que a rede social, melhor, se tem uma coisa que essa pandemia não me esperava, é que o povo brasileiro é unido. E que as redes sociais geraram novamente esse intuito de brigar por coisas boas. Eu não nego para ninguém que o meu canal tem um mês. Meu intuito era divulgar coisas sobre direito. E isso me afetou de certa forma, que hoje eu vejo os aposentados assim prontos para a batalha, como um exército. Então, corrobora perfeitamente com tudo isso que você falou, com tudo isso que foi dito aqui. O aposentado não é bobo. A gente não pode esquecer, assim como você não esqueceu, que o aposentado, ele ainda vota, que o aposentado tem um filho, que o aposentado tem uma esposa que vota. Então, assim, são milhões de pessoas que têm que ser ouvidas e tem que ter mais respeito lá dentro do Congresso Nacional. E é pessoas como o senhor que a gente precisa, que ouve as mídias sociais e ouve o povo através da gente, ouve tudo isso. Então, assim, duas considerações que eu queria com o senhor. Primeiro, te parabenizar por ter ouvido o povo. Segunda, eu gostaria que você falasse a importância que a mídia social, que os canais do YouTube tiveram em trazer a voz do povo até o Congresso Nacional. Sandro, pode falar, Milton. Capitão, só para complementar o raciocínio do Sandro, e aí eu jogo para o senhor, dentro dessa fala do Sandro existe algo que me chamou a atenção e que eu vou repetir aqui, talvez as pessoas não tenham compreendido.
e que me chamou muita atenção na fala do Everton, é que ele fala da visão do partido, a visão que o partido defende. Só que eu entendo que quem está representando o povo como deputado ou senador, seja lá qual o cargo público elegível ele teve, ele está ali para representar os interesses do povo e não do partido exclusivamente. A gente sabe que todo partido tem uma visão específica, mas a visão, acima de qualquer coisa, de quem tem um cargo eletivo é defender o povo e os seus interesses. E aí eu quero que o senhor complemente essa minha fala com o que o Sandro jogou aí para o senhor. Perfeito. Nós sabemos que o partido, primeiro eu vou começar de trás para frente. O partido, ele é uma coisa que eu aprendi aqui, no meu primeiro mandato, o partido ele exerce, sim, uma influência muito grande devido a inúmeros interesses. Por exemplo, na reforma da Previdência, o PDT fechou questão e queria votar contra a reforma da Previdência. E deputados que votaram a favor da reforma foram punidos. Então, os deputados foram punidos, muitos vão ter que sair do partido. Então, existe essa pressão partidária, porque o partido é quem escolhe quem vai ser o relator, o partido escolhe para que comissão você vai trabalhar. Então, se você não tiver uma boa relação com o partido, o teu trabalho fica muito difícil aqui no Congresso. Então, e faz parte da nossa democracia. Então, essa influência do partido, ela é muito forte e tem que ser levado em conta. Sobre mídias sociais. Só que o político tem a pressão do partido e tem a pressão do povo. Na hora que você coloca na balança, a pressão do povo ela é soberana. Então, apesar de eu vou votar a favor do partido, mas se tiver uma questão que meus eleitores são contra, que meus eleitores estão exigindo um outro posicionamento, eu vou ficar, e o político vai ficar, 90% dos políticos vão ficar a favor do povo, dos seus eleitores, e não do partido. Tem exceções, existe, mas a grande maioria vai ficar a favor do povo, porque o político teme o voto. Ele sabe que se não fizer a vontade do povo, na próxima eleição, ele tem grande chance de ficar fora. Então, respondendo essa pergunta, sobre mídias sociais, hoje ela tem um poder muito grande na política das nossas vidas. Eu fui eleito pelas mídias sociais, fiquei muito conhecido na cidade por meio das mídias sociais. Estou aqui e quero dar continuidade, né? Fui eleito pelas mídias sociais, vou ficar longe agora das mídias sociais? Não faz sentido. Então, fui eleito com a justificativa de aproximar. Antes eu aproximava a polícia da população. Agora estou aproximando a política da população. Tanto que o meu slogan é o nosso mandato. Eu quero trazer você para dentro aqui do meu gabinete, como estamos agora, como vocês estão agora dentro do meu gabinete. Eu quero fazer isso com o maior número de pessoas possíveis. Essa é a nova política. Legal. Então, vai responder? Quer considerar, João? O capitão realmente fala e deixou claro, né, que realmente o poder que manda é o poder do povo, e é por isso que realmente está acontecendo isso, por isso que a gente está conseguindo adiantar as coisas que poderia ser bem mais tarde. O capitão bem sabe, se não fosse toda essa pressão do povo que partiu de vocês que estamos assistindo agora, que fizeram acontecer. Foi a fé, foi a força de vocês que colocou isso e com certeza vai trazer a vitória. E é hoje 5% a votação. Vamos lá, vamos caprichar, vamos continuar cobrando, como o capitão falou, o intuito também dessa live de hoje é a cobrança. A vitória ainda não está, não veio, ainda não chegou, mas está muito próxima, e por isso que a gente está fazendo isso. O intuito é realmente cobrar, continuar cobrando os senadores, né, do seu estado, e o capitão enalteceu também, o relator, o presidente do Senado. Então, esse que a gente vai continuar cobrando, e com certeza os nossos canais estão abertos aí, o canal do Dr. Sandro, o canal da João Financeiro, o canal do Milton. É para isso que a gente quer. A gente luta em favor do povo, né? Então, isso a gente vai fazer sempre. Tá com você aí, Sandro. Então, beleza, capitão. Capitão, só tenho a agradecer. Vai fazer o seu trabalho, votar a favor do povo, vai fazer o papel que você está fazendo brilhantemente aí, e continue ouvindo aqui as mídias sociais, e a gente vai estar sempre do lado de quem está do lado do povo. Meus parabéns. Obrigado. Doutor Milton, um abraço, doutor João, doutor Sandro. É um prazer ter participado dessa live e dizer que
a vitória está muito próxima. Vamos manter a moral elevada, vamos fazer o nosso papel, que é legítimo, de cobrar os nossos representantes. Você não está fazendo nada demais, você não está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, é uma missão nobre, que você vai estar ajudando milhões de aposentados. Um abraço, um prazer, estou à disposição. Eu já falei que o mandato é nosso. Vendo agora, a nossa luta continua, nossa organização é em continuar pressionando os senadores, que são o foco principal agora, né, no objetivo dessa aprovação da margem. A previsão é que seja votada hoje, 16 horas mais ou menos, então a gente continua aí nas mídias sociais, e-mail, telefone, a forma que for possível. Não parem de pressionar e a gente vai sim, assim como tivemos sucesso na Câmara, teremos sucesso no Senado também, tá? Um abraço a todos, continuem acompanhando os nossos canais, o canal aí do João Financeiro, o canal do Dr. Sandro, o meu canal, Milton Antunes, o canal também do Capitão Alberto Neto, também estamos todos fechados e essa margem vai sair se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau, pessoal.